tarde, sou Jean Rossi, sócio da Contábil Rossi Assessoria e Consultoria. Bem-vindos ao nosso primeiro programa. No programa de hoje nós vamos falar de contabilidade, necessidade ou obrigação, um mero dever do empresário junto ao fisco. Para começar, nós vamos fazer um breve resumo do que a contabilidade faz. Hoje a contabilidade controla e registra os fatos que afetam o patrimônio da empresa. Por que a gente está fazendo esse breve resumo? Porque a maioria grande parte dos empresários tem uma visão de contabilidade que é aquela empresa, que é o prestador de serviço que faz a folha de pagamento das obrigações trabalhistas ou as obrigações fiscais da empresa. E isso em si é feito por um escritório de contabilidade, mas não é a contabilidade em si. A contabilidade em si trata da elaboração das demonstrações que apresentam para os sócios os resultados da empresa, os lucros, os prejuízos ou a situação financeira e a situação do patrimônio da empresa. Então, para que fique claro o que é contabilidade. Contabilidade não é meramente gerar guias de impostos e olerites para pagamento de funcionários. Para começar, nós vamos falar da necessidade do dever da contabilidade. A contabilidade hoje é exigida nada mais nada menos que por 8 legislações, dentre elas as instruções normativas da Receita Federal, o Código Comercial e o Código Civil, que no seu artigo 1180 traz da seguinte forma que eu vou ler para vocês aqui. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do resultado econômico. Para que fique claro, além do Código Civil, que se entenda como toda e qualquer empresa precisa de contabilidade, hoje o Simples Nacional, que é o regime que enquadra a maioria das micro e pequenas empresas no Brasil, que são as empresas mais simplificadas, e que, para quem não sabe, hoje as micro e pequenas empresas do Brasil representam 95% das empresas, onde a maioria é optante do Simples Nacional. Um dos fatores de exclusão do Simples Nacional para essas empresas é o fato da mesma não possuir contabilidade, ou não possuir na contabilidade a evidenciação da movimentação financeira e econômica, ou seja, elaborar a contabilidade sem apresentar a movimentação bancária. É o que se chama de livro caixa. A legislação hoje permite que empresas do lucro presumido Simples Nacional, ao invés da contabilidade comercial, elaborem o livro caixa. E aí existe um grande equívoco por parte dos empresários e de alguns profissionais que, no anseio de tentar facilitar as coisas, utilizam o livro caixa meramente para registrar recebimentos e pagamentos e não demonstram nele a movimentação bancária. Isso não é permitido por lei. A lei trata que, mesmo quanto da utilização do livro caixa, é necessário e indispensável que se tenha a movimentação financeira e bancária apresentada nesses livros. A maioria das micro e pequenas empresas, como a gente acabou de dizer, usa a contabilidade apenas como um dever. Ela acha isso um fardo que todo empresário tem que carregar e vê ali o empresário contábil que está ao seu lado auxiliando como simplesmente uma obrigação. Ele entende que aquilo é feito para atender o fisco e que dali ele não tira nenhum proveito. E é aí que começa o grande engano. A contabilidade em si é uma ferramenta gerencial maravilhosa para toda e qualquer empresa, porque através daí o empresário pode controlar o patrimônio da empresa, pode identificar a situação da sua empresa, fazer projetos, planejar o futuro da empresa de forma melhor. Para que entendam a necessidade da contabilidade, a maioria das pequenas e microempresas, quando necessita de um empréstimo bancário, uma linha de crédito, é comum ir até uma agência bancária, passar essa posição e, nesse momento, a instituição financeira, de imediato, exige da empresa o quê? Os balancetes, as DREs, que são as demonstrações do resultado, que são os relatórios gerados pela contabilidade de forma geral. Na grande maioria das empresas que não elaboram contabilidade, nesse momento, apresenta no lugar dessas demonstrações a declaração do imposto de renda, onde, pelo fato dela não fazer contabilidade, são apenas informações fiscais. Então, o que acontece? Nesse momento, a instituição financeira recebe o imposto de renda, ao invés das demonstrações contábeis, pelo fato que a empresa não elabora, ali o critério de avaliação para se conceder um crédito, para se fazer qualquer tipo de linha de crédito para aquela empresa, o parâmetro já começa diferente ali. Então,
há uma diferenciação. Porque se sabe que uma empresa que não tem contabilidade é uma empresa que não está estruturada de forma organizacional, não está atendendo toda a legislação. E por isso, na maioria dos casos, em alguns casos, além de não conseguir a linha de crédito ou ter uma linha muito reduzida, ela simplesmente não consegue. E aí o que acontece? O empresário, nesse momento, se vendo na necessidade de investir na empresa, acaba dando do próprio bolso com investimentos na empresa sem ter uma linha de crédito, que seria o ideal para a empresa, né? Então, por conta disso, é comum se ver que pesquisas do Sebrae apontam que mais de 50% das micro e pequenas empresas abertas no Brasil não passam do segundo ano de vida, ou seja, a empresa não consegue se estruturar, principalmente porque não tem o controle, não consegue visualizar a situação da empresa. Onde se faz isso? Na contabilidade das empresas. Né? A contabilidade é mais necessária ainda com essa onda de mudanças aí. Hoje se fala em SPED fiscal, SPED contábil, que é o quê? É simplesmente todo e qualquer livro da empresa, hoje ele é fornecido online para o fisco. Então, independente do porte, do perfil da empresa, dentro de muito pouco tempo, hoje nem todas as empresas estão ligadas ao SPED fiscal. Cerca de empresas de lucro real, hoje algumas de lucro presumido já estão nessa obrigatoriedade, mas muito em breve, dentro de 2, 3 anos, inclusive as empresas do Simples, como já falamos, é um regime mais simplificado, vão ter necessidade de atender o SPED, que é o envio eletrônico dos livros contábeis para a Junta Comercial, para a Receita Federal. Isso vai ficar num ambiente onde toda e qualquer repartição e órgão público regulamentador vai ter acesso e vai poder verificar a situação. E é nesse momento que vai ser complicado para quem não elabora a contabilidade. Por quê? É uma coisa gradativa, é um processo lento, tem que se fazer e se adequar a tudo isso. E quem não estiver adequado e não for se adequando nesse tempo, vai ficar muito complicado chegar em determinado momento e transformar, porque é uma mudança geral, envolve tudo, é toda a parte financeira da empresa, né? Envolve encaminhar a contabilidade, toda a movimentação bancária, os contratos de financiamento, contratos de empréstimos, seguros, tudo para que a contabilidade consiga visualizar qual é a situação da empresa, transcrever isso para os livros, de forma a gerar relatórios que vão ajudar de forma a gerenciar o empresário. O empresário, através da contabilidade, consegue visualizar quanto ele pode investir, qual é a margem de rentabilidade, qual a liquidez da empresa dele, como anda o patrimônio da empresa dele, o grau de endividamento, né? Porque a contabilidade, além de gerar relatórios com balancete, demonstração, ele gera várias demonstrações de mutação do patrimônio, que dizem os índices de liquidez, de rentabilidade da empresa, nível de endividamento, que é o que facilita muito junto às instituições financeiras, a financiamentos de veículos, ativos para a empresa, né? A contabilidade foca principalmente também nessa parte de ativo, controlar qual é o patrimônio da empresa, como ele está sendo utilizado, como isso beneficia a empresa num determinado momento. Então, aí a gente fez um breve resumo aí de como a contabilidade é um dever, primeiramente, mas que, se utilizado, além da necessidade do dever, se torna uma ferramenta única e exclusiva do empresário. O empresário tem muito a tirar da contabilidade, só precisa entender que a contabilidade é um parceiro, né? A contabilidade não é aquela coisa para atender o fisco. Hoje o empresário entende que o contador está ali e é pago pelo empresário para atender o fisco. E não é isso. O contador está ali para atender sim o fisco, mas primeiramente para ajudar o empresário a entender, controlar e a ter informações precisas e exatas para administrar sua empresa. Então, você empresário que tem uma empresa que não adota a contabilidade por desconhecimento ou por falta de orientação, aprofunde mais, busque um profissional da área, contate um profissional que trabalha com você, vá buscar se inteirar, entender como funciona a contabilidade e como ela pode trazer benefícios para vocês. Tá? A gente vai ter agora, eu fiz um pequeno resumo aí para que todo mundo entendesse de forma clara aí como funciona a necessidade e o dever, e como eu disse, para mim, além de necessidade e dever, é uma ferramenta fantástica, tem que ser utilizada sendo obrigatória ou não, porque ajuda muito o empresário. Nós estamos no chat online, quem quiser fazer perguntas e respostas agora, a gente está à disposição para responder.